Mais uma vez, boa tarde. Eu costumo fazer esta pergunta. Está aqui alguém pela primeira vez? Pronto, nós nesta hora fazemos uma análise do Livro dos Espíritos. Começou neste ano civil, na primeira segunda-feira de janeiro, na pergunta 1, já vamos na pergunta 160. Hoje vamos nesta hora até a 163. Na hora a seguir também se continua com a análise ao Livro dos Espíritos. Depois, isto são 4 horas de trabalho à segunda-feira, das 9 às 10 é o curso básico da doutrina espírita e das 10 às 11, aí sim faz um estudo um pouco mais aprofundado do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que, como diz o nosso irmão Fernando, é um livro de mesinha de cabeceira, não é um livro para ler de enfiada. É o pilar da nossa doutrina, tem 1018 questões, ou 1019, conforme as edições, perguntas feitas pelo nosso codificador aos espíritos. Os espíritos respondiam e as perguntas eram coincidentes nas várias partes onde as perguntas eram colocadas. Ele considerava a resposta como válida e então aí temos o nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 2, na terceira parte, de volta ao mundo espiritual, e então vamos à questão 160. O espírito encontra-se imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Esta é a pergunta feita por Allan Kardec e agora a resposta dos espíritos. Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os que vai visitar. Ora bem, aqueles que nos amam, eles sempre irão ao nosso encontro, porque a afinidade que eles têm connosco é enorme e o carinho que eles têm connosco, portanto, após o desencarne, eles vão ao nosso encontro. Mas nós podemos vê-los a eles, já estamos dependentes de algumas condições, porque muitos dos que nos amam, eles não estão de consciência suficiente para saberem do nosso desencarne, por exemplo, ou para terem permissão para chegarem até onde nós vamos estar, para sermos recebidos por alguns deles, ainda não conseguimos também sair dos umbrais devido ao nosso apego pela matéria. Eles vão nos ajudar a fazer esse desapego. Agora, se nós formos a um espírito, portanto, isto, por outras palavras, depende do nosso grau de evolução, termos ou não permissão para alguém que nos ama estar a receber-nos e nós podemos vê-lo de imediatamente. Se nós formos a um espírito com um determinado grau evolutivo, aí sim nós vamos ter essa permissão de ver quem nos está a receber. Por exemplo, imaginemos, vou dar um exemplo, a nossa mãe vir-nos receber, nós desencarnamos, imaginem qual será a alegria de um espírito e ter a mãe a recebê-lo na erraticidade. Perante isto, depois, temos que, nós gostamos muito de citar aqui Miramês, e Miramês, relativamente a esta pergunta, ele diz-nos assim: a alma, ao atravessar o portal do túmulo, geralmente encontra os que lhe foram caros na terra. No entanto, nem sempre isto acontece devido à posição na escala espírita. Lá está o grau de evolução de cada um de nós. Porque nós já aqui falámos, em algumas perguntas atrás, na classificação dos espíritos. Na escala espírita, compete a cada criatura trabalhar o seu aperfeiçoamento
enquanto encarnada, aliviando o seu fardo e clareando a mente para ter a felicidade de encontrar seus parentes e amigos. Por outro lado, nem sempre os seus parentes estão preparados. Às vezes a culpa pode não ser nossa. Pode ser os nossos entes queridos que lá estão, que ainda não tenham sequer o merecimento de virem ter connosco. Isso também pode acontecer. Portanto, parentes estão preparados para assistir ao seu desencarne e dar-lhes a devida assistência. Tudo é relativo na pauta da vida, a que nos submetemos viver. Os que foram e os que hão de ir, se estiverem bem postos de consciência, então é uma festa de luz e de alegria. Isto diz-nos Miramês. Vamos passar à questão 161, e que Allan Kardec perguntou assim aos espíritos: em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? A resposta dos espíritos: geralmente assim é, mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Ora bem, nós sabemos que a vida no nosso corpo é mantida, também já aqui falámos nisso, pelo fluido vital. Em caso de acidente ou morte violenta, dada, portanto, de uma maneira muito rápida, os órgãos do corpo físico lesionam-se quase sempre, sem hipótese de recuperação. E nestas condições, o fluido vital esgota-se muito rapidamente, impossibilitando a continuidade da vida física. O espírito até pode manter-se junto ao corpo, mas se ele assim fizer, não é por existir um elo que o está a prender fortemente, mas pelo apego que sente ao próprio corpo, ainda ao espírito. Há vida, portanto, por desespero, por tudo o que está a acontecer, ou até por inconformado com o sentido, com o ter que morrer. O espírito pode não estar conformado, então mantém-se junto ao corpo. Neste momento, porque seguiu os seus conceitos, ele ainda tinha muito para realizar na vida. Ele pensa, então a minha vida é interrompida num acidente, mas eu ainda tinha tantos projetos, tantas coisas, ele não vai ser fácil o espírito desapegar-se e ter a noção de que aquele corpo que ele tinha acabou ali. Mas o corpo jamais será capaz de cumprir essa função. Ao ser instrumento de manifestação daquele espírito. Assim, não adianta ao espírito ficar ali junto ao corpo, pois ele não vai revitalizá-lo. Assim, para o desencarnante, a morte súbita ou inesperada acaba por ser sempre mais difícil, porque de um momento para o outro ele vê-se numa condição que não imaginava passar tão cedo. Ninguém imagina isto. Então, sempre que isto acontece, é uma surpresa para o espírito, pois ele não se preparou para tal. Ao contrário, aquele que desencarna em consequência de uma doença prolongada, por exemplo, nós sabendo que temos doentes, que temos alguma enfermidade já de algum tempo, se calhar nós espíritas somos capazes de nos indo preparar, olha, isto, os médicos terrenos não me dão grandes hipóteses e eu vou ter que começar a pensar que qualquer dia vou ter que deixar este envoltório que tenho e regressar ao meu mundo
natural, porque o nosso mundo natural é lá, não é cá. Aqui é uma passagem. Miramês, relativamente a isto, diz-nos assim: em caso de morte violenta, a alma entra em grande perturbação, por lhe faltar o tempo necessário para meditar no transe do desencarne e ele não se processar gradualmente. No entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, por encontrar-se em grau de evolução suficiente, o que lhe garante uma lucidez espiritual. Porém, nestes casos, a alma fica em estado de sono, como permanecesse ligada aos restos por tempo variado. Isto diz-nos Miramês relativamente à questão 161. Vamos à questão 162. Kardec perguntou assim aos espíritos: após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? E os espíritos responderam: não raro, a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas, também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. E Kardec tem uma notazinha nesta questão que nós vamos compreender melhor a pergunta. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Ora bem, porquê é que será que Kardec faz esta pergunta aos espíritos? Ora, estávamos século XIX, o Livro dos Espíritos é publicado em 18 de abril de 1857, em França, e em França quem se portava mal, quem era coisa, porque é que ele fala aqui na decapitação? Qual era o instrumento que eles usavam para decapitar as pessoas? A guilhotina. Por isso é que ele faz esta pergunta aos espíritos, Kardec. Porque uma pessoa, quando vai para a guilhotina, está consciente do que lhe vai acontecer, e naquele momento, quando tem a cabeça, digamos, no cepo e está à espera que a lâmina caia, o que é que será o pensamento da pessoa? O que é que estará a acontecer? Por isso é que ele faz esta pergunta. Reparem a inteligência deste ser. Num futuro longínquo, iremos lembrar-nos de práticas violentas de hoje. Por exemplo, mais para a frente, nós estamos em século XXI, sei lá, no século 30, nós vamos lembrar ainda hoje de condenados à morte por apedrejamento, como ainda acontece, pela injeção letal, como acontece nos Estados Unidos, e que a morte não é imediata, porque o líquido até chegar a determinadas zonas ainda demora estas frações. Portanto, nós daqui a uns anos, a uns séculos, vamos estar a fazer se calhar estávamos a questionar, então e agora? O apedrejamento também, a morte não é logo, pronto, não vale a pena falarmos mais nisto. Mas são questões que, num futuro longínquo, se calhar colocávamos no dia de hoje. Hoje não se utiliza a guilhotina nos países que ainda têm a pena de morte na sua legislação, já não utilizam a guilhotina, mas pronto. Podemos pensar também qual é a vida nas nossas prisões, portanto, isto uns séculos mais à frente, em vez de estarmos nas prisões para sermos educados, estamos as prisões, como se costuma dizer, são a melhor escola do crime.
nas prisões, em vez de aprendermos, desaprendemos. Se vamos para lá mal, pior saímos de lá, porque elas não têm condições. Não cabe na cabeça de ninguém, só este exemplozinho, na legislação portuguesa, a partir dos 16 anos, qualquer pessoa é imputável. Ora, não se pode pôr um miúdo de 16 juntamente com detidos de 50, 40, 50, 60 anos. Então, vão ser uns excelentes professores para o miúdo. Mas pronto, é a lei que temos, ou as condições que temos, e é assim. Relativamente a esta questão, Miramês diz-nos o seguinte: em caso de morte violenta, a alma entra em... isto eu já tinha dito. Por existir a guilhotina em França, Miramês diz-nos assim, por existir a guilhotina em França, o tema vinha sempre ao pensamento dos estudiosos e certamente por isso também foi feita esta pergunta aos espíritos superiores. Certamente, e a resposta não pode ser generalizada, pois cada alma é um mundo diferente na sua estrutura espiritual e poucas são as que conservam a consciência no ato da decapitação. Alguns espíritos, de acordo com a escala de despertamento da alma, perdem a consciência sem que possam determinar o tempo. Havia espíritos encarnados que só de saberem que a sua cabeça iria para o carrasco, começavam a sofrer e, ante a visão do aparelho assassino, perdiam-na logo. Indo acordar somente depois de muito tempo, Jesus submeteu-se aos braços da cruz para mostrar à humanidade que ela deve suportar todos os problemas da vida, que a dor desabroche nos corações muitos poderes e que as portas do céu se abram pela dor bem compreendida. Para cumprir a sua promessa, ele voltou para provar que a morte não existe. A missão do Espírito é esta também. Só devemos passar para o lado de lá com confiança. Isto diz-nos Miramês. Vamos passar à última questão desta hora, a questão número 163, e Kardec, e já vamos entrar num subcapítulo chamado Perturbação Espiritual. E a questão 163 que Kardec coloca aos espíritos é esta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E eles responderam: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Como a espiritualidade nos ensina, o momento do desencarne não é igual para todos. O momento mais fácil para alguns, os que se conseguem preparar, têm a noção que já viveram o suficiente, conseguem aceitar a morte com tranquilidade. Os que, como vimos na questão 160, os que estão mais apegados, enfrentar a morte para eles é um momento de grande aflição. Porque vou deixar os meus amigos, vou deixar o meu conforto que tenho aqui, para onde é que eu irei? Não têm a noção e então ficam completamente perturbados. E relativamente a isto, Miramês diz-nos o seguinte, a esta questão: depois que se processa o fenómeno da morte, é quase comum que, por falta de elevação da alma, que ela entre em estado de perturbação espiritual e os seus sentidos adormecem, é como se ela mergulhasse num sono. No entanto, ela ainda continua ligada ao corpo pelo chamado cordão fluídico, conhecido por vários estudiosos da doutrina espírita e outros vários espiritualistas. Esse laço desata-se com o tempo
e varia de alma para alma. A libertação dos espíritos dos liames da carne depende da sua condição de momento. Estuda, ora, trabalha e medita, e procura o aprimoramento das tuas faculdades espirituais, a fim de que no momento da chamada morte não morras de facto, passando para a vida espiritual de plena consciência, para que nós, que estaremos à tua espera, sintamos alegria com o esforço do trabalhador que conseguiu vencer a morte e ganhar a vida na sua plenitude. Mas é importante esclarecer: esse estado de perturbação não é eterno. Todos nós, os mais evoluídos e os menos evoluídos, poderemos passar, sim, por um estado de perturbação tão imediatamente no pós-morte, mas a consciência será recuperada num tempo mais ou menos longo, consoante o nosso grau evolutivo. Uma coisa é certa, diz-nos Miramês: todos nós iremos recuperá-la para dar continuidade à nossa aprendizagem e à nossa evolução, seja na erraticidade ou através de novas reencarnações. Isto, diz-nos Miramês, que é uma fonte que nós nos socorremos para que nos facilita também a análise destas perguntas do Livro dos Espíritos. Muito obrigado pela vossa atenção e por me terem escutado.